A paz do Senhor, querido professor, querido aluno, e você também que nos assiste, né, em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast, né, este trabalho que é uma iniciativa do DENEC, o Departamento de Ensino e Educação Cristã da IADER, né, departamento esse dirigido pelo pastor Reinaldo Odilo. E hoje estamos aqui para falar de mais uma lição abençoada, né, deste trimestre. É a lição de número 10, que tem como título A Segunda Carta a Timóteo. E para falar dessa lição, está aqui comigo hoje o irmão Samuel Martins e o irmão Ayrton Senna. A paz do Senhor, meus amigos. A paz do Senhor, Cleanto, a paz do Senhor, Ayrton. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje para comentar sobre a lição desse próximo domingo, né? Vai ser uma bênção e que todos possamos sair daqui mais edificados e edificar também, ser instrumentos na mão de Deus aí neste próximo domingo. A paz do Senhor Samuel, a paz do Senhor Cleanto, é um prazer imenso mais uma vez estar com os irmãos aqui nesse podcast para que juntos possamos aprender a palavra do Senhor e também influenciar, né, através das Escrituras Sagradas, para que no próximo domingo os professores possam ter, né, o subsídio para que possa trazer uma boa aula. Amém. Então vamos começar pela leitura bíblica, né? E eu peço gentilmente ao nosso irmão Ayrton para fazer essa leitura. Com Então, certeza, irmão Cleanto. O nosso texto bíblico desse domingo, né, está em 3 capítulos da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Primeiro é capítulo 1, versículos 1 e 2. Depois vamos ler o capítulo 2, versículos 1 e 2. E depois o capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Então, vamos ler primeiro o capítulo 1, versículos 1 ao 2, que diz a seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da de Jesus Cristo, Senhor nosso. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. amém. Professor, então veja que você tem um desafio, né, neste domingo, porque é uma lição que trata sobre toda a segunda carta, né, de Paulo a Timóteo. São 4 capítulos aí, e você precisa dar uma compilada, né, tratando sobre todos os temas que a carta vai comentar em apenas ali 45, 50 minutos de aula. Mas, para começar, vamos falar sobre o contexto, né? Em que contexto Paulo escreve essa carta? Há quem diga que essa carta é uma das cartas mais emocionantes, né, de Paulo. Ela é uma carta mais pessoal ainda do que a primeira. Ela foi a última carta escrita por Paulo, né? E é interessante que a lição, ela seguiu a ordem da Bíblia, né? O autor da lição, ele colocou 2 Timóteo após a primeira, mas se a gente for pela da época em que foi escrita, a carta de Tito, ela foi escrita primeiro do que a segunda carta de Paulo a Timóteo. Mas o autor, ele seguiu aí a ordem da leitura bíblica e por isso ela está aqui logo após a primeira carta. A carta ela foi escrita no período em que o imperador Nero ele procurava impedir o crescimento da fé cristã em Roma. E a gente vai tratar um pouco sobre isso, porque é importante entender o contexto, né? Onde Paulo estava, como ele estava e como foi que ele escreveu, né? Em que condições ele escreveu. Até mesmo a gente pode ver a forma como ele escreve, você consegue sentir como o que que ele estava passando naquele momento, né? A saudade dos irmãos, ele vai falar também sobre a questão do não ter nenhum amigo com ele ali, os que o abandonaram, né? Mas a gente vai explanar cada ponto desse mais à frente. E aí, nessa época do Imperador Nero, né, como já foi dito, era uma época muito difícil, os cristãos sofriam uma perseguição gigantesca, né? E Paulo, então, ele volta a ser prisioneiro, ele já tinha sido prisioneiro em Roma, e ele é preso aqui pela segunda vez. E isso a gente pode ver nos versículos 16 e 17 do capítulo 1. Então, Paulo escreve essa carta pouco antes do seu martírio.
E isso se revela na forma como ele escreve também o texto. Paulo ele estava sofrendo como malfeitor, e isso fica revelado no próprio texto. Ele estava algemado, como podemos ver no capítulo 2 versículo 9, que vai dizer: é por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. E aí ele também tinha sido abandonado pela maioria dos seus amigos. Isso fica revelado lá no capítulo 1, versículo 15, que vai dizer: bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. E ainda, ao que tudo indica pelo texto, somente Lucas é que o visitava ali de forma regular, digamos assim. Isso está lá no capítulo 4, versículo 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. E aqui ele já falando com Timóteo a respeito esperando que Timóteo fosse visitá-lo o mais depressa possível, né? Ele sabia que ele estava ali próximo ao seu martírio, né? Já no final da sua carreira. Eu acho interessante que Paulo a todo momento, vendo a situação que ele estava passando, a perseguição dos cristãos, ele na masmorra ali preso de forma humilhante, né, algemado, encarcerado, ainda assim ele não se preocupa consigo, mas com o evangelho, né? A preocupação dele é que o evangelho não deixasse de ser levado às pessoas que precisavam tanto ouvir. Por isso que ele a todo momento convoca Timóteo, vai falar do ministério, fala para Timóteo que ele precisa dele para dar continuidade. Ele poderia ali estar desesperado, chorando, murmurando pelo fim que ele teria, mas não, ele se preocupa com a obra. Ele renuncia a si mesmo para tratar somente da obra de Deus, né? E aí é interessante que a convocação de Paulo a Timóteo é para que ele também não altere, nem inclua, nem retire nada do evangelho. Ele tem o dever de manter puro o evangelho. A gente sabe que a igreja de Éfeso, lá onde Timóteo estava, era uma igreja atolada de falsos mestres, né? Então era muito fácil deturpar o texto bíblico. E por isso que Paulo enfatiza que ele tinha essa missão de preservar o evangelho, né? Preservar o evangelho puro, sem tirar nem acrescentar nada ao texto, manter o evangelho intacto. E a pureza da fé era a garantia dessa permanência, né? E aí é engraçado que, vendo essa situação de Paulo, a gente consegue imaginar, né? Quantos líderes religiosos não se deixam enganar aí pelo orgulho, acredita que sem ele a obra não seria a mesma, ou que se não fosse por ele aquela obra ou a igreja não existiria. Paulo aqui dá uma lição a esses líderes orgulhosos. Ele deixa claro que o evangelho é maior do que os obreiros e que ninguém é insubstituível. Então, ainda que ele passasse por tudo aquilo, a obra era mais importante. Pois é, Cleante, eu fico observando mesmo como que o apóstolo Paulo se apresenta, né, na carta. Ele se apresenta de fato como apóstolo de Cristo. Então, mesmo sofrendo tudo isso que você já relatou, as dores da prisão, do abandono de quem dizia ser amigo, dizia estar perto, aparentava também estar à disposição, né, para os momentos difíceis. E nesse momento, nesse contexto de dor, de angústia, que foi essa última prisão dele em Roma, ele se apresenta ainda como o enviado, né? E apóstolo é isso, é um mensageiro, aquele que é enviado com a mensagem, com a missão, com um propósito. E esse é o segredo que eu acho que Paulo também ensina a Timóteo, um pastor jovem e que estava ali crescendo na graça e no conhecimento com essas epístolas que Paulo, com essas cartas que Paulo envia a ele e que hoje serve também de nutrição espiritual para toda a igreja. E aí, quando a gente vê o testemunho de Paulo, a gente vê também, através dos ensinamentos que ele estava passando a Timóteo, esse ensinamento implícito, mas explícito ao mesmo tempo, né, de que é a firmeza na promessa, né, do porvir, aquilo que Deus prometeu aos crentes fiéis, é essa esperança que deu firmeza de fé e na execução do ministério do apóstolo Paulo, né? Então a gente aprende também esse segredo revelado ali nessa carta, de que há uma tônica importante na vida do crente, principalmente do jovem crente, para suportar os dias trabalhosos em que estamos vivendo, e Paulo também fala sobre isso mais na frente, é justamente essa firme esperança no propósito, entender o chamado de Deus para a sua vida e focar no porvir. Porque se a gente focar no aqui e no agora, no que a cultura, no que a sociedade tem a oferecer, no que o mundo tem a oferecer, então a gente vai viver uma vida miserável e de grandes decepções e tristezas. Então, colocando os olhos no que é celestial, no que é eterno, Paulo passa por esse problema, transbordando a graça de Deus para a vida de Timóteo, e isso respinga em nós aqui no século XXI.
Então é um ensinamento que eu vejo muito forte agora no começo. Ele se apresenta como apóstolo, mesmo num contexto onde ele poderia dizer: não, tudo que eu vivi não valeu a pena, porque agora no fim da minha vida eu fico abandonado, sem ter ninguém, preso, esquecido por Deus e pelos meus amigos. Então ali é onde ele poderia desaguar toda a angústia humana, mas não, ele, pela firmeza no propósito e no chamado, por entender isso, Paulo dá um exemplo ali de sabedoria e submissão ao propósito de Deus e continua ministrando na vida dos seus discípulos, né, dos seus aprendizes, e a gente também pode beber dessa fonte hoje. É verdade, Samuel. E um exemplo claro disso, né, que você falou, e eu queria destacar aqui, é a firmeza de Paulo, né? Embora ele tenha toda a sua bagagem, embora ele tenha toda a sua experiência, como você citou, ele começa, né, o capítulo 1, dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ele cita, né, até Timóteo, né, no versículo 2, no outro capítulo também, como filho. Então, assim, essa firmeza dele que ele tinha desde quando passou por muitas dificuldades, né? Porque quando ele escreveu lá aos irmãos em Corinto, né, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 27, ele expõe todo o seu sofrimento, né? Tudo que ele passou. E há quem diga que as tribulações que ele viveu tenham sido possivelmente os maiores açoites, né? Quando ele escreve aqui aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 27, que ele fala assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Né? E aqui eu também trago uma observação, que esse açoite com vara era um dos piores açoites da época, porque quando o soldado, né, batia ali na pessoa que iria receber aquele castigo, aquela punição, e quando sangrava, né, e ali o sangue já meio que comovia, né, ali o soldado daquela situação, entendia que era uma gravidade da ferida. Mas aqui, quando é um açoite com vara, né, o hematoma ele é interno, então não sangra diretamente, né? Fica ali roxo, fica ali o hematoma, então assim, era como se tivesse batendo e não tivesse acontecido nada, então batiam cada vez mais, né? Então o açoite com vara era muito pior do que outros tipos de açoite. E continuando o texto bíblico que ele fala, uma vez fui apedrejado, olha só, Paulo, né? Ele foi apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Enfim, né, se a gente for ler até o versículo 27, ele vai dizer que teve trabalhos de fadiga, vigílias, fome, sede, jejum, frio, nudez. Mas a firmeza desse servo do Senhor é o que nos admira. Porque mesmo passando tudo isso, ele ainda tem a paciência, ele ainda tem a humildade de se referir a Timóteo como um filho. Desde quando ele encontrou Timóteo, ele viu em Timóteo aquele sucessor, né, aquela pessoa que iria suceder ali ao ministério, pois eu sempre costumo dizer, né, e o professor também ele pode se atentar a isso, de que Deus ele nunca está em busca de revolucionários, né? Deus não quer novos revolucionários. Deus quer pessoas que deem continuidade ao ministério. E foi justamente isso que Paulo ele viu claramente em Timóteo. Ele viu alguém, embora jovem, né, mas uma pessoa que tinha um amor pela obra do Senhor. Então ele viu ali uma pessoa que poderia dar continuidade ao ministério. Então essa firmeza de Paulo é o que nos traz atenção aqui nesse primeiro ponto. E também no versículo 1 que a gente leu, na parte B, diz: segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. O que dá combustível, né, ao crente, ao cristão, ao servo do Senhor, é o céu. Né? Essa é a promessa maior que a gente tem da vida que está em Cristo Jesus. Então, para Paulo, pouco importa se ele estava sendo açoitado, apedrejado, com dificuldade, com frio, com calor, com fome. O que ele queria era pregar o evangelho de Jesus. O que ele queria era que o evangelho se expandisse por todo aquele lugar. Então, a firmeza dele, junto com a sua fé, com a sua esperança, o que ele queria era isso, era conservar a esperança que é em Cristo Jesus, porque ele sabia que um dia o veria face a face. Ayrton, tem uma coisa que você falou que me chama a atenção. Você disse que Jesus não estava procurando, nem procura revolucionários, né, para serem seus discípulos. Né? Ele quer apenas que a mensagem seja, as boas novas sejam
propagadas, o legado que ele deixou seja propagado, seja preservado. Isso é verdade, de fato. Mas atualmente eu até vejo que propagar esse legado, viver o chamado, viver o propósito, no mundo de hoje, do ponto de vista de quem está no mundo, poderia ser considerado até revolucionário. Alguns diriam retrógrado, outros diriam ultrapassados, mas outros diriam, não, isso é completamente diferente do que a gente vive. Então, quem prega isso está contra o sistema que está posto, né? Então, ele termina se tornando um revolucionário nesse aspecto, porque ele está revolucionando o modo de vida, enquanto que quem nunca teve contato com o evangelho e o tem pela primeira vez, a vida dele de fato se revoluciona, ele se regenera, ele vive uma nova versão completamente diferente, 100% antagônica àquilo que ele vivia antes. Então, de certa forma, hoje, diante do cenário do que o mundo está, eu vejo até como revolucionário, que não deveria ser, mas acaba sendo, viver o propósito de Deus nas nossas vidas, né? Viver o evangelho fielmente. Isso é um ponto que leva até ao terceiro tópico, do o terceiro subtópico do primeiro tópico, que é conservando a esperança. E eu acho que é um tema que o professor tem que gastar uns minutinhos em sala, explicando, debatendo, abrindo diálogo com os alunos, porque diante desse cenário caótico, pós-moderno que a sociedade vive, e cada um dos jovens está inserido numa sala de aula de faculdade, num curso preparatório para um concurso, ou para o Enem, que seja, no trabalho. Então, onde a gente está inserido nessa cultura pós-moderna, secularizada, humanista, hedonista, conservar a esperança é um desafio absurdo. A gente hoje só não tem ainda, talvez ainda, não sei por quanto tempo, que sofrer as dores físicas que Paulo sofreu. Mas as perseguições, a deixa eu ver aqui, a perseguição, a vontade de assassinar a reputação, de ridicularizar aqueles que seguem o evangelho, e se as pessoas pudessem, tivessem autorização pelo poder legislativo, o açoite e a pedrada viria logo em seguida, como Paulo sofreu naquela época. Então hoje a gente só não tem essa última parte, mas a gente vive num mundo, e vocês concordam, acho que concordam comigo em relação a isso, que se dependesse dos que estão no poder, a gente já seria exterminado, extirpados daqui. É uma gente que nós somos um tipo de gente que quem está no poder não concorda em conviver. A gente tem visto alguns discursos nesse sentido e a própria proclamação de verdades bíblicas tem se tornado afrontosa, tem se colocado na mídia, no mainstream, até no meio jurídico, chegando com entendimentos de cortes, de tribunais, entendendo que verdades bíblicas estão postas desde o início da humanidade e hoje se reproduzidas, é entendida como crime, como homofobia, né, como diversas outras tipos penais, né, que vão trazer consequência a quem adota esse pensamento. Então, por isso que nesse sentido, eu digo, repito, eu vejo como ser revolucionário, ser contra o sistema, né, viver da forma que é para ser vivida. E aí Paulo, nesse mesmo contexto, ainda um pouco pior, a gente colocou aqui, ele consegue conservar a esperança, né? E aí o grande segredo ele vai ensinar a Timóteo. Ele vai apresentar, de fato, Timóteo num tom muito mais pessoal nessa segunda carta, não é meu verdadeiro filho na fé, né? Então ele trabalha ali com mais afeto o pastor Timóteo. E ele vai dizer: fortifica-te na graça. E eu acho que esse é um segredo, depois que você, professor, explorar esse antagonismo cultural que o cristão deve viver, essa bandeira revolucionária que o evangelho prega, né? Radical, ou seja, que vai nas raízes do comportamento humano, do coração, do entendimento e muda tudo, só dá certo fortificado na graça. A gente falou sobre ter uma firme esperança, né, na palavra de Deus, na expectativa de todo crente, isso é importante, e fortificado na graça de Deus, porque sem graça o crente não vai para frente. E aí eu finalizo esse comentário, abrindo aqui para os irmãos, com uma citação de Dallas Willard, que eu gosto demais, vocês já viram em sala de aula também, a gente traz esse livro, mas quem quiser, Dallas Willard, o nome do livro é A Grande Omissão. E dentro desse livro, ele traz uma citação que diz que o crente, todo crente, deve consumir graça, deve
acessar a graça divina que está à disposição de todo crente, deve consumi-la da mesma forma que um 747, aquele avião comercial gigantesco, consome combustível numa decolagem. Então, eu acho muito legal essa analogia, porque a gente tem noção do tamanho de um 747, tem noção, às vezes nem tem noção do tamanho de litros de combustível que um avião desse decola, que decola precisa consumir para decolar. E aí ele diz, olha, todo crente deveria consumir a mesma quantidade de combustível em graça para poder suportar os voos, suportar o caminho que Deus tem colocado adiante daquela pessoa. Então, fortifica-te na graça. Consuma a graça dia após dia, assim como um 747. Amém, Samuel. E aí você falando sobre graça, né? Eu tinha reservado aqui uma citação de John Stott para comentar justamente sobre isso, que ele vai dizer de forma simples: não dependemos da graça só para a salvação, mas também para o serviço. Então, em meio a tanta dificuldade ali, as perseguições políticas, os falsos mestres, os vários crentes abandonando, né, o evangelho, apostatando-se da fé, Timóteo, que era aquele jovem tímido, como a gente viu lá na primeira carta, né, aquele pastor tímido, doente, que estava ali em meio a tanta dificuldade para preparar novos líderes, né, para permanecerem ali em Éfeso, porque Timóteo era um obreiro itinerante, ele estava ali preparando novos líderes para continuar a sua missão, né, a expansão da igreja. E aí, diante de tanta dificuldade, ele é encorajado por Paulo a se fortalecer nessa graça, essa graça em Cristo Jesus. E não há vida cristã vitoriosa, a gente sabe disso, sem o poder sobrenatural de Deus. Tem um teólogo que já disse uma vez que, embora o vaso humano seja de barro, o poder que está nele é divino. E é isso. Então, Paulo, ele tinha essa convicção, né? Ele sabia que Timóteo precisava se fortalecer na graça para lidar com tantas dificuldades e, mesmo assim, permanecer firme na missão de formar esses novos líderes e dar continuidade à expansão da igreja. E aí, quando o tópico 2 traz aqui, né, como título, o amado filho Timóteo, é, não dá para dizer que Timóteo não era alguém que era muito bem quisto ali por Paulo, né? Que era alguém que Paulo tinha tanto afeto. Isso fica demonstrado até mesmo pela forma como ele trata Timóteo. Timóteo, que antes ele chamou ali de verdadeiro filho na fé, fiel cooperador lá em Romanos, agora, nessa segunda carta, ele chama de o amado filho. Essa intimidade que ele tinha, a confiança nele, é clara, por diversos motivos. E eu trouxe alguns aqui que cabe ao professor, se você achar interessante, colocar na classe para que eles venham entender, de fato, como havia esse apreço de Paulo para Timóteo, né? Lá em Filipenses 1 e também Colossenses 1, a gente vê que Timóteo esteve com ele na sua primeira prisão. E isso era possível porque Paulo ele era cidadão romano, né? Quando ele foi prisioneiro de César, ele tinha algumas regalias. Então, nessa primeira prisão, ele podia receber algumas pessoas. Tem algum episódio lá registrado em Atos, quando ele recebe alguns líderes religiosos, né, para falar, conversar com ele. Ele estava numa casa ali, alguns estudiosos dizem que alugada, e ele podia receber pessoas para ministrar. Diferente dessa agora, que era uma masmorra, onde ele estava algemado, sofrendo com as intempéries daquele lugar, né? E aí, as próprias duas cartas escritas a Timóteo também evidenciam essa amizade, né? Ele não escreveu só uma, mas duas cartas. E a gente vê que, nesse contexto da segunda carta, ele estava ali prestes a ser executado, né? Prestes a virar um mártir. E aí ele, mesmo assim, pede a Timóteo duas vezes ainda que ele venha estar com ele em Roma. Isso está lá no capítulo 4, no finalzinho, né? Ele tinha esse desejo realmente de se reencontrar com Timóteo. E aí, a gente lendo o texto, nós podemos ver que Paulo lhe solicitava a presença de Timóteo depressa. Não era só solicitando eu acho que ele enxergava ali que ele podia morrer a qualquer momento e perder essa oportunidade de ver Timóteo. Então, por isso que ele o convoca depressa. Ele queria vê-lo, e essa pressa se dava porque a audiência preliminar já tinha ocorrido, né? Lá no versículo 16 do capítulo 4. Então, Paulo deixa claro que estava sozinho e ninguém queria se associar a ele por medo da perseguição. Talvez dizer ali que visitar Paulo ou estar do lado de Paulo podia representar uma grande perseguição sobre si. Então, ninguém queria se associar a Paulo porque qualquer associação ao evangelho poderia custar a própria vida, né? Então, fica claro que Paulo tinha, sim, esse grande apreço, tinha esse grande amor e afeto por Timóteo, e por isso que ele o chama de o amado filho. É verdade, irmão Cleanto. E eu acho muito interessante o trato, né, que o apóstolo Paulo tinha a Timóteo como filho, é que ele até menciona e o chama disso, né? No versículo 2, ele fala a Timóteo, meu amado filho, né? E no versículo 1 também do capítulo 2, ele fala: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus.
Então a gente percebe que há um cuidado, né, de pai para filho, de Paulo a Timóteo, porque ele sabia do papel principal que Timóteo teria que ter, né, de defender a fé, de ter a pureza, de ter a firmeza. Então ele agora já meio que se despedindo ali de Timóteo, né, embora ele queria ver, mas ele não tinha certeza se daria certo, né? Timóteo ia até Roma para poder estar com ele. Então ali ele já se meio que se despede, já chama de filho, já tem um trato, né, mais direto com Timóteo. E o que eu acho interessante também é que a expressão, né, que a gente começou aqui esse segundo tópico falando, até o Samuel citou, que é fortifica-te na graça, né? Porque é pela graça que o crente ele consegue alcançar os seus objetivos, principalmente espirituais, né? A graça é interessante também frisar que a graça ela é um favor imerecido, né? Nós não merecíamos, nós não merecemos, mas o Senhor nos concedeu, né? O Senhor nos deu essa graça, esse favor imerecido, e é com isso que a gente consegue vencer diversas situações. Algo interessante também a respeito da graça é que Paulo ele sempre trazia a Timóteo os seus exemplos e dizendo, olha, persevera, olha, continua, vai até o fim. Há um prêmio para a gente que persevera. Né? Isso me faz lembrar do salmista, né, do Salmo 90, no verso 10, que fala assim o seguinte, né? A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Ou seja, se muita gente viver nessa vida, vai ser 70, 80 anos. Naquele tempo até as pessoas viviam um pouco mais de tempo. Mas ele queria dizer o seguinte, olha, isso aí é passageiro, Timóteo. Persevera, continua, porque há um céu de glória para a gente, né? Isso, caro professor, fica até como lição para a gente também. O céu, ele é real, né? Essa esperança de Jesus Cristo que ele trouxe, e Paulo entendia muito isso, o céu é real. Então, ainda que hoje, né, pelo século 21, no ano 2023, a gente viva isso, viva esse mundo, a gente precisa entender de que essa realidade do céu vai ser relatada na nossa vida. Então, se muita gente viver, que é 70, 80 anos, né? Os estudos aí mostram que a gente tem a cada ano que passa, pela qualidade daquilo que a gente come, que consome, a gente vai perdendo, né, ali os anos de vida. Então, se muita gente viver 70, 80, ainda assim não se compara à eternidade. Que possamos ter essa firmeza, que possamos ter esse trato, que possamos entender que esse cuidado que a gente tem com as pessoas que vão nos substituir, com as pessoas que vão dar continuidade, né, ao ministério, seja constante na nossa vida, como foi de Paulo para Timóteo. Amém. E eu acho que quando Paulo recomenda a Timóteo, fortifica-te na graça, isso é uma receita que eu volto a falar de graça aqui, né? É, Ayrton foi dar o gancho, então eu vou voltar a falar sobre ela. Então, o professor tem que aproveitar, de fato, essa oportunidade e trazer muito esse ensino sobre graça, aproveitar. Até é bom dizer, né, que diferenciar a graça da misericórdia, porque o crente só está aqui até hoje e o aluno só conseguiu chegar no domingo na EBD por conta da graça e da misericórdia de Deus na vida dele. Né? O nosso pastor até brinca que o crente tem duas pernas, uma é a graça e o outro é a misericórdia. Então ele só anda pela graça, pela bondade de Deus e num passo, né, e no outro passo é pela misericórdia. E a misericórdia é justamente Deus não dá o que a gente merece. Deus tem tanta misericórdia de nós que não dá o que a gente merece receber. E a graça é Deus é tão bom conosco que dá o que a gente não merece. Então a gente tem esse Deus que tem essas bênçãos disponíveis, né? Que tem esse caráter maravilhoso em nosso favor. E quando Paulo diz fortifica-te na graça, é porque ele sabe que é só nesse dom, nesse favor imerecido da, por parte de Deus é que o crente consegue vencer as batalhas aqui na terra. E mais na frente, depois que ele diz fortifica-te na graça, 2 Timóteo 3:12, ele vai dizer: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, peraí, ele já está dizendo assim: seja forte, fortifique-se na graça de Deus, em Deus, você vai ter força para vencer. E o que? O que eu estou vivendo? A perseguição. Se você quer servir a Cristo Jesus, você vai servir numa vida de perseguições. E a perseguição na época de Paulo, chegava aos açoites. Hoje não chega. Há casos que chegam numa cadeia, há casos que chegam numa indenização,
mas daqui a pouco é capaz de chegar num açoite também, numa pedrada. A gente, infelizmente, não está muito distante daqueles países que, nos nossos cultos missionários, a gente tanto orava para Deus tomar a frente nessas nações onde o evangelho é perseguido. E o Brasil, com tanta liberdade, outrora, hoje a gente vê um risco em cima dessa liberdade religiosa. E aí a gente vai vendo cada vez mais os conselhos de Paulo mais atuais. O que ele ensinava a Timóteo, cobrava de Timóteo para a vida ministerial, mais a gente vê a importância de continuar cobrando uns aos outros. Fortificação na graça de Deus e estar firmado na esperança, que o caminho do crente é um caminho de sofrimento. E aí, encerro com esse comentário com a citação também que o nosso pastor frequentemente cita nos cultos de doutrina, que Deus não prometeu uma viagem tranquila, mas uma chegada segura. Amém, meu amigo. É verdade. Eu lembro dessa frase do nosso pastor falando sobre isso. E também lembro do nosso pastor Martim falando que só vale a pena ser crente se for para morar no céu. Então, digamos que é a complementação dessa frase aí, né? Porque realmente, Deus, no mundo tereis aflições. Então, de fato, a gente vai passar por muitos perrengues, como Paulo passou, e só tende a piorar até o dia da volta de Cristo. Mas a nossa certeza, a nossa esperança é no resultado, né? É no pós todo essas tribulações, tudo isso que a gente está passando, é a nossa recompensa de uma vida eterna com Cristo. E aí, já caminhando aqui para o terceiro tópico, né, que tem por título Tempos Trabalhosos, o autor vai falar sobre a expressão, né, no primeiro subtópico, últimos dias. E esses últimos dias é, de fato, esse período, né, que vem ali desde da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, né, esse período tão difícil. E Paulo, quando ele escrevia sobre isso, ele vivia, de fato, dias difíceis, como nós falamos aqui. O imperador Nero, né, que era o imperador daquela época, ele era muito conhecido na história pela crueldade. Para vocês terem uma ideia, em 64 depois de Cristo, eu estava lendo aqui, eu achei interessante para a gente ter uma dimensão dessa crueldade que Paulo vivia, né? Ele querendo tornar ali a cidade mais bonita, a cidade de Roma, ele simplesmente incendiou a cidade toda, subiu no alto de uma torre e ficou admirando as chamas consumirem aquela cidade. E tudo isso só para a cidade ficar mais bonita, né? Aí dos 14 bairros de Roma, apenas 4 desses bairros ficaram intactos, digamos assim. E esses bairros eram cheios de judeus e cristãos. E ele utilizou isso como álibi para dizer que foram esses cristãos que então incendiaram toda a cidade de Roma, né? E dizem que é a partir daí, né, os estudiosos, que começou toda essa perseguição brutal contra a igreja. E aí nós temos cristãos sendo queimados, amarrados em postes. São descrições assim lastimáveis. E é nesse cenário caótico que Paulo é lançado na masmorra, é algemado, e só não lhe aconteceu algo pior porque ele era cidadão romano. E aí é até um pouco de ironia, né? Mas por ele ser um cidadão romano, ele merecia somente a morte de espada, a decapitação, né? Ele merecia. E aqui uma aspa bem grande sobre isso. Para vocês verem o quão difícil era os tempos de Paulo, os tempos em que ele escrevia essa carta, né? E aí ele escrevendo a Timóteo, ele fala que haverá tempos trabalhosos. É até difícil imaginar ele inserido em tempos tão trabalhosos, falando de que haveria, que iriam vir ali tempos trabalhosos, né? Mas ele já, logo após essa fala, ele vai descrever o que são esses tempos trabalhosos. E aí no capítulo 3, do versículo 2 em diante, ele vai listar todas essas coisas que acometeriam esses tempos trabalhosos, que é a nossa realidade, é o que vivemos hoje. E eu vou ler aqui como exemplo só o versículo 2 e 3. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, e a lista continua. De fato, vivemos essa realidade hoje. Não precisa ir muito longe, basta abrir o jornal, uma rede social, e você vai ver que temos muitos exemplos dessas situações que Paulo citava aqui, né? E isso só ratifica mais uma vez, né, o quanto Paulo ele não se preocupava consigo, mas com o evangelho. Ele esqueceu tudo que ele estava passando naquele momento, a prisão, a masmorra, a algema, a dificuldade, e se concentrou em alertar Timóteo a respeito dos tempos trabalhosos que viriam. Então, querido professor, eu acho interessante você enfatizar essa questão na classe, né? Lembrando os alunos o quanto Paulo se doou pela obra de Deus. Professor Cleandro e professor Ayrton, até já puxando aqui o gancho para as minhas considerações finais, quando Ayrton estava lendo a leitura bíblica, na parte final do texto bíblico base dessa lição, o Cleandro citou aí dois versículos, só me vem à mente recortes, cenas, assim, lampejos de jornais e vendo
homens trabalhosos, que desonram pai e mãe, presunçosos, gananciosos, blasfemos. Então, toda sorte de maldição e de coisa ruim que Paulo menciona para Timóteo como demonstração, né, amostra grátis do que vinha pela frente, eu vejo mais do que claramente nos dias de hoje. Basta ligar um noticiário e a gente vê coisas daí para frente também de ruindade, de maldade se propagando. E aí, como Cleanto posicionou, né, para nós crentes, a, essa advertência de Paulo, ela vai de fato até ali o momento da primeira fase da segunda vinda, né, até o arrebatamento da igreja, o arrebatamento invisível, quando a gente vai se encontrar com Cristo nos ares, e teremos um corpo glorificado, semelhante ao dele, e vamos viver aquele momento da boda de Cordeiro, passando pelo tribunal de Cristo. Então, alegria, né? Essa é a esperança que Paulo tinha firmada no seu coração. É essa esperança que fundamenta a citação do pastor Martim: só vale a pena ser crente se for para ir morar no céu. Ou seja, só vale a pena ser crente se for para viver a esperança. Se não tiver essa esperança, então aí não vale a pena. Se a vida é isso que a gente tem aqui na terra, então não vale a pena mesmo viver, senão por essa justa esperança, essa maravilhosa esperança que as boas novas do Evangelho traz. Então, é, encerrando, né, nessa carta de Paulo a Timóteo, nessa carta especial, a última carta do apóstolo, uma carta onde ele precisa tratar de assuntos extremamente delicados, indigestivos, né? Ontem e hoje é um assunto realmente que ninguém gostaria de ser exposto a ele, e ele vai tratando é, já vai tratando Timóteo de forma mais íntima. Meu filho amado, agora eu vou lhe falar uma verdade inconveniente, uma verdade que é difícil de engolir. A verdade é que virão tempos trabalhosos. E para viver, aí invertendo a ordem dos argumentos, né? Indo de trás para frente. Haverão tempos trabalhosos, piores do que esse que nós estamos vivendo agora. Para viver esses tempos, você vai precisar estar firme na graça e na esperança, para aguentar tudo isso aqui como um apóstolo, viver a missão de, de enviado, né? Cumprir o seu chamado. E aí Paulo demonstra tudo isso ao longo da carta, e que as palavras de Paulo possam ecoar em nossos corações e nas salas de aula, nas EBDs deste domingo em todo o Brasil, para que a juventude brasileira, de forma geral, esteja mais atenta ao cenário em que nós estamos inseridos, aos desafios da vida pós-moderna, né? As perseguições que se sofisticaram de lá para cá, do tempo dos açoites de Paulo até os dias de hoje, da era digital, da informação, e que a gente possa consumir graça como, de fato, um avião comercial consome combustível numa decolagem, que a gente não possa sair de casa sem antes fazer uma oração a Deus pedindo da sua graça. E aí eu faço menção ao texto de Hebreus 4, a partir do versículo 14, 15, que, que diz que nós temos um grande sumo sacerdote diante de Deus e que ele nos incita, nos chama, nos convoca a acessar o trono da graça de Deus, um trono que está disponível para receber ajuda no tempo oportuno. E o tempo oportuno é hoje, é urgente, e todo crente precisa acessar esse trono uma vez por dia, pelo menos antes de sair de casa, pedindo revestimento de graça para vencer o dia, em nome de Jesus. Isso mesmo, irmão Samuel. Tanto é que eu queria só pontuar aqui, para entrar nas minhas considerações finais, o versículo 5, né, do capítulo 3, que fala assim, ó, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te, né? Paulo estava dizendo, olha, vai ter gente de tudo que é qualidade, né? E nenhum desses presta, né? E ele começa a falar, presunçosos, gananciosos, enganadores, destes afasta. Ou seja, não vale a pena você ter amizade, não vale a pena você ter o mesmo pensamento, porque são pessoas que só vão levar você para o mal, né? Para aquilo que não agrada. E quanto às minhas considerações finais, eu acho muito interessante algo que o irmão Cleante citou no início, né, que é sobre a sua despedida de Paulo, né? Porque quando ele escreve a segunda carta, como eu falei no início, dá um tom de despedida, né? E lá no capítulo 4, né, a partir do versículo 6, é como se ele já começasse a entender que ele já estava prestes a morrer. Ele começa a pedir, né, no versículo 9 ele fala, procura vir ter comigo depressa. Ele chama, convida Timóteo, né, para que pudesse se reencontrar ali em Roma, mas ele também entendia que era muito difícil que isso acontecesse, né? E ele começa a falar, né?
Versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Ele começa a citar, né? Toma Marcos, traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Vem com Marcos, né? Não vem só. Também enviei Tíquico a Éfeso, né? Quando vieres, traz a capa que deixei, ou seja, ele lembra, né, da capa que ele deixou em Troade, né, na casa de Carpo, e os livros, né, principalmente os pergaminhos. Ele começa ali literalmente a se despedir. E ele fala: Alexandre Latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. 15. Tu guarda-te também dele, né, porque resistiu muito às nossas palavras. E o versículo 16, né, para concluir, eu acho que Paulo até, né, possivelmente ali já com o coração quebrantado ali, triste, porque ele começa a falar, né, o tanto de pessoas que abandonaram ele, porque se a gente vê Paulo em toda a sua história, né, era pro final dele, todo mundo tá ali com ele, né, todo mundo ajudá-lo, embora a gente entenda que o governo, né, de Nero era muito ruim, mas assim, as pessoas deveriam estar ali perto. Mas aí no versículo 16 ele diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Olha só. Antes, todos me desampararam, né? Então, imagina Paulo no nível de influência que ele tinha, de importância como pregador do evangelho, expressar, né? Contar para Timóteo esse problema. Todos me desampararam, né? Mas que isto lhes não seja imputado. Ainda assim ele tinha amor, ainda assim ele tinha compaixão. E no versículo 17, eu acho que ali o coração dele se abre, né? O Espírito Santo ali toma conta da vida dele e diz: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Então, assim, é muito interessante a gente entender o quanto Paulo levava a sério a missão que ele tinha, né? Ele passou por problemas, como a gente citou, açoites, problemas, mas ele perseverou, ele continuou. No final, ele ainda se sentiu só. Na sua primeira defesa, ninguém o assistiu, mas ele disse: com seu coração cheio de Deus, cheio de graça, cheio de misericórdia. Mas o Senhor assistiu-me, né? E o Senhor ter assistido e o Senhor ter estado com ele, né, foi o que foi o combustível que ele precisava para conseguir ali terminar a sua jornada, cumprir a sua missão, pregar o evangelho a todos os gentios. Então, minha consideração final é essa, caro professor, caro aluno, é que independente das situações, né, que a gente venha ter, venha passar, que a gente não perca o coração em Cristo Jesus, que a gente não se embarace, né, com os amantes desse mundo, que a gente não desampare a fé, como Paulo citou, que Demas desamparou, mas que a gente seja como Paulo, ainda que estivemos ali sozinho na nossa defesa, mas que tenhamos a certeza, né, de que, como ele expressou no versículo 17, que o Senhor vai nos assistir, que o Senhor vai nos lembrar, vai lembrar da gente, e que a gente possa, no fim, né, alcançar o nosso papel, que é cumprir a nossa missão como pregação do Evangelho e receber de presente o céu de glórias, aquilo que foi combustível em toda a nossa jornada. Que Deus continue abençoando todos os professores e os alunos deste podcast. Amém, professor Ayrton, professor Samuel também. Só para finalizar, eu queria chamar a atenção, assim, professor, acho que é interessante você levar para a aula, é que Timóteo ele se distinguia dos outros obreiros, né? A ponto de Paulo dizer que ninguém era como ele no zelo do cuidado, né? No interesse de cuidar da igreja. Está lá em Filipenses 2, 20 e 21, e corrobora com o que Ayrton falou, né? A respeito de não estar preocupado com os nossos interesses, mas com a obra do Senhor. É viver o Mateus 6,33, o que está lá em Mateus 6,33, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas aquelas coisas que ele cita nos versículos anteriores serão acrescentadas. E Filipenses 2 vai dizer: porque não tenho ninguém com nem porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Então, querido professor, você pode aproveitar esse espaço para falar sobre o compromisso com a obra, né? Provocar os seus alunos ali para que eles entendam que é um privilégio servir a Deus, que todo esforço vale a pena. Enquanto muitos acham aí que a gente poderia estar aproveitando a vida ou gastando tempo com outras coisas, é preciso deixar claro que nós temos a convicção de que fizemos a melhor escolha, a escolha de servir a Deus, de servir a Cristo, não de qualquer forma, mas com o nosso melhor, porque a nossa recompensa está no céu,
como já foi bem falado aqui pelo professor Ayrton e pelo professor Samuel. Então, desejo que sua aula seja muito abençoada e, se Deus quiser, estaremos aqui no próximo episódio. Apareceu, meus amigos, um abraço e até mais.